Viviane olhou para a tela do celular pela terceira vez em 15 minutos. Chamando. Caixa postal. Ela colocou o aparelho sobre a mesa da cozinha e ficou parada, olhando para o documento bancário aberto na frente dela. Era uma autorização de débito automático que precisava de 2 assinaturas, a dela e a de Edson. Prazo até meia-noite. Uma coisa burocrática, simples, que ela poderia ter resolvido durante o dia, mas havia esquecido entre uma fiscalização e outra. Agora eram quase 10 da noite. Edson havia saído às 21h como fazia toda quarta-feira há anos, e o celular dele não atendia. Para verificar o estoque do depósito. Era sempre essa a explicação. Toda quarta. Todo mês. Há quanto tempo mesmo? Ela tentou calcular e não conseguiu precisar. Sempre foi assim. Ela havia simplesmente aceitado, como se aceita o horário do ônibus ou a previsão do tempo. Viviane abriu o aplicativo do banco no celular para ver se conseguia resolver o documento sozinha. E foi ali, enquanto navegava pelas abas, que ela parou. Uma transferência. Reais, $1.200,00. Dia 15 de julho. Descrição. Armazém Júnior Re. Ela reconheceu a conta conjunta que mantinham desde o início do casamento. Rolou para cima. Junho. Dia 15. Reais e 1.200,00. Armazém Júnior Ramalho. Dia 15. A mesma coisa. Abril. Março. Ela continuou rolando com o polegar, devagar no começo, depois mais rápido, como quem começa a entender que há algo escondido no fundo de uma gaveta e precisa chegar lá. Fevereiro. Novembro. Ela parou de contar. 36 meses. Pelo menos 36 meses de $1.200,00 saindo todo dia 15 para um lugar chamado Armazém Júnior, e ela nunca havia perguntado o que era. Nunca havia notado. Nunca havia questionado. O documento bancário continuava aberto na mesa, esperando uma assinatura que não viria. Viviane ficou parada olhando para a tela, com uma sensação estranha no peito. Não era pânico ainda. Era a percepção quieta, fria e incômoda de que havia uma pergunta óbvia que ela havia deixado de fazer por 3 anos. E que talvez não quisesse saber a resposta. Viviane tinha 44 anos e nunca havia faltado um dia de trabalho sem justificativa. Isso era o tipo de coisa que ela sabia sobre si mesma com a mesma certeza com que sabia o CEP de casa e o número do CPF decorado. Não era orgulho, era apenas um fato da sua constituição, como ser mais baixa do que gostaria ou precisar de óculos desde os 32 anos. Ela era confiável. Ela era a que aparecia. O concurso para a fiscal tributária da prefeitura havia chegado na sua vida quando ela tinha 28 anos e um casamento de 3 anos com Edson Deasson, que já naquela época tentava fazer funcionar uma distribuidora pequena de bebidas que o sogro havia deixado como herança mais de obrigação do que de presente. Viviane estudou durante 1 ano e meio sem dizer muito a ninguém, acordando mais cedo do que o necessário, anotando fórmulas no verso de receitas de supermercado. A boa passou, Edson a abraçou com força e disse que sabia que ela ia conseguir. E ela acreditou que aquele abraço era orgulho genuíno porque na época acreditava em tudo o que ele dizia. 16 anos depois, ela ainda trabalhava na mesma prefeitura. Tinha virado referência na divisão de fiscalização de tributos comerciais. Os colegas mais novos vinham até ela quando tinham dúvidas sobre legislação ou quando não sabiam como lidar com um contribuinte difícil. Ela sabia. Ela sempre sabia. Era a parte funcional da equipe, o eixo que não oscilava. Em casa, era a mesma coisa. O negócio de Edson havia afundado em 2018, fornecedores que não entregaram, clientes que não pagaram, um empréstimo que venceu no momento errado. Viviane usou parte da reserva que tinha guardado ao longo de anos para cobrir o que foi possível cobrir. Depois assinou o financiamento do carro dele, porque o nome dela tinha mais peso no banco. Depois manteve Isabela na escola particular, onde havia matriculado a filha quando as coisas ainda iam bem, porque trocar a menina no meio do ano letivo parecia o tipo de corte que não se faz sem deixar marca. E Edson havia conseguido se reerguer aos poucos,
como sempre conseguia, com uma resiliência que ela admirava e que às vezes, nos momentos mais honestos consigo mesma, ressentiu, porque ela nunca havia afundado. Ela não podia. O ressentimento nunca chegou a ter nome. Era uma coisa que existia nos cantos da semana. Na quinta-feira, quando ela calculava mentalmente o que estava entrando e o que estava saindo, e a conta só fechava por causa do salário dela. Na sexta-feira, quando Edson chegava animado com um novo contrato, e ela sorria e pensava que não havia suado para garantir aquele espaço de segurança onde ele podia correr riscos, mas era um pensamento que durava pouco. Se ela não era o tipo de pessoa que alimentava amargura. Era o tipo de pessoa que fechava o pensamento e passava para o próximo item da lista. Isabela tinha 11 anos e os olhos de Edson grandes, levemente puxados para as bordas, que faziam qualquer expressão dela parecer mais intensa do que era. Era uma menina boa, Studiode havia saído porque não era de nenhum dos dois. Filha era o motivo pelo qual ela não havia dito em voz alta muitas coisas que havia pensado. Isabela não precisava crescer num lar onde os pais se acertavam de contas. Ela precisava de estabilidade. E Viviane entendia de estabilidade melhor do que qualquer coisa. Foi por causa de Isabela, aliás, que o caderno havia começado. Era um caderno de cardura preta, tamanho A5, que Viviane guardava no fundo da gaveta da escrivaninha no quarto que usava como escritório. Ela havia começado a escrever nele numa tarde de outubro, 2 anos atrás, quando Edson estava viajando para ver um fornecedor em Belém, e ela havia ficado com a menina com febre, tentando lidar ao mesmo tempo com uma ligação de trabalho, a farmácia que não tinha o medicamento certo e a conta do plano de saúde que havia vencido naquele dia. Naquele momento ela havia percebido algo que nunca havia verbalizado, mas que era real. Se ela sumisse, não por escolha, mas por qualquer razão imprevista, um acidente, uma doença, ninguém naquela casa saberia como pagar as contas. Edson não sabia a senha do internet banking deles. Não sabia em qual banco estava o financiamento do carro. Não sabia qual era a apólice do seguro residencial nem onde ficava a pasta de documentos do IPTU. Ela sabia de tudo. E havia escrito tudo no caderno. Senhas, números de contrato, datas de vencimento, nomes dos corretores, o telefone da pediatra de Isabela, o número do consórcio que ela pagava sozinha há 6 anos sem contar a Edson, porque era a única reserva que ela considerava inteiramente sua. Tudo estava ali. Era um caderno de instruções para uma vida que ela havia construído e administrado com tanto cuidado que ninguém ao redor percebeu o esforço porque o resultado era simplesmente o funcionamento normal das coisas. Edson sabia que o caderno existia. Ela havia mencionado uma vez casualmente. Ele havia respondido: "Você é demais." Vivi, com aquele sorriso afetuoso que ele tinha, e não havia perguntado mais nada. Era esse o padrão. Ela fazia. Ele sorria. A vida continuava. Ela não havia reclamado desse padrão em 15 anos, porque havia decidido, num ponto que já não conseguia identificar com precisão, que amor era isso. Ser a parte que sustenta sem pedir para ser sustentada de volta. E agora eram quase 10:30 da noite. Edson continuava sem atender, e havia 36 meses de transferências regulares para um lugar que ela nunca havia perguntado sobre. Sim, as senhas todas ali. Ela se levantou da mesa da cozinha devagar, como quem se prepara para algo que não tem mais como adiar. Viviane abriu o laptop na mesma mesa da cozinha onde havia ficado parada por 15 minutos olhando para o celular de Edson sem resposta. Era quase 11 da noite. Isabela dormia. A casa estava no silêncio específico das noites de quarta, um silêncio que ela sempre havia interpretado como descanso e que agora tinha outro nome que ela ainda não conseguia pronunciar. Ela digitou CNPJ consulta no campo de busca e encontrou o portal da Receita Federal. Havia feito isso centenas de vezes no trabalho. Consultar CNPJ era parte do repertório básico de qualquer fiscal tributária. Fazer isso agora, com as próprias mãos, com o número de uma empresa que saía da sua conta conjunta há 3 anos, era diferente. Quara, pessoal de um jeito que o trabalho nunca havia sido. O problema era que ela não tinha o CNPJ. Tinha apenas o nome. Armazém Júnior.
Ela tentou pelo nome. Cidade: Cuiabá. Situação: ativa. A busca retornou mais de 40 resultados. Ela foi filtrando. Comércio: ativa, registrada depois de 2018. E então, na 12ª entrada da lista, encontrou Armazém Joery Comércio e Distribuição ME. CNPJ ativo. Data de abertura. Data de abertura: 14 de março de 2022. Responsável: Janaína dos Santos Ramos. Viviane ficou olhando para o nome por um momento. Janaína dos Santos Ramos. Ela não conhecia nenhuma Janaína. Nunca havia ouvido esse nome da boca de Edson. Será nome de fornecedor. Não era nome de cliente. Não era nome de ninguém que houvesse passado pela sua casa em 15 anos de casamento. Era um nome completamente novo, que existia há 4 anos num registro oficial, associado a uma empresa para a qual seu marido havia enviado R$1.000 ou $1.200,0 todo dia 15 do mês por pelo menos 36 meses consecutivos. $43.200,0. Ela fez a conta automaticamente, sem querer, como fazia com tudo. R$43.200, saídos da conta conjunta deles. Sem explicação. Clicou no CNPJ para ver o endereço do registro. Rua das Bromélias, número 38, bairro CPA 3. Ela conhecia o CPA 3. Era um bairro de casas simples, de classe trabalhadora, do outro lado da cidade. Não era um endereço comercial. Era um endereço residencial. Ela sabia porque o bairro estava na área de cobertura da sua divisão de fiscalização e ela havia estado lá pelo menos 6 vezes em 2 anos fazendo vistorias em pequenos estabelecimentos. Aquele tipo de rua não tinha armazéns. Tinha casas com muro baixo e grade de ferro, quintal com roupa no varal, cachorro atrás do portão. Ela abriu o caderno de cadura que havia trazido da gaveta. Anotou o CNPJ. O nome, o endereço, a data de abertura, o valor acumulado calculado por ela. Anotou tudo com a caligrafia organizada que tinha desde a escola, a mesma letra que usava para escrever senhas e datas de vencimento, e o telefone da pediatra de Isabela. Depois fechou o caderno, apagou a luz da cozinha e foi se deitar. Edson chegou às 23h47. Ela ouviu a chave na fechadura, o som dos tênis sendo tirados na entrada, a torneira da cozinha abrindo e fechando. Ficou deitada com os olhos abertos no escuro, a respiração regular, fingindo dormir com tanto cuidado que quase acreditou em si mesma. Na quarta seguinte, ela deixou ele sair. 21 horas, a mesma desculpa do estoque. A mesma jaqueta leve pendurada no ombro. O mesmo beijo na testa que ele dava em Isabela antes de sair, e que ele também dava nela, e que ela havia recebido sem piscar. Esperou 40 minutos. Deixou Isabela com a televisão ligada no quarto, disse que precisava resolver uma coisa rápida no bairro, pegou as chaves do carro e saiu. O GPS levou 22 minutos até a Rua das Bromélias. Era uma rua como ela havia imaginado. Postes a cada 30 metros, calçada irregular, casas coladas umas nas outras com grades pintadas em tons de verde água e bege. O número 38 era uma casa de 2 quartos no estilo das construções populares dos anos 90. Janelas com venezianas de madeira, muro com reboco novo, uma planta de folha larga num vaso de barro na entrada. As luzes estavam acesas. Havia um carro estacionado na frente. Viviane reconheceu o carro antes de reconhecer qualquer outra coisa. Era o Onix prata de Edson. Ela havia assinado o financiamento daquele carro. Sabia a placa de memória porque estava nos documentos que ela administrava, sabia o valor da parcela mensal porque era ela que pagava. Ela parou o próprio carro no lado oposto da rua, a uns 15 metros de distância. Apagou os faróis. Ficou ali. O que ela sentia naquele momento não era raiva. Era algo mais fundo e mais quieto. Uma espécie de reconhecimento, como quando você ouve uma música que nunca escutou antes, mas que parece familiar desde a primeira nota. Ela havia estado aqui antes. Não nessa rua, não nessa situação, mas nesse lugar interno de perceber uma coisa que devia ter percebido antes e que de alguma forma sempre esteve à vista. Ela ficou olhando para a janela iluminada da casa. Então uma criança apareceu. Pequena,
2, 3 anos talvez. Uma criança de pijama, cabelo bagunçado de quem havia acabado de acordar de um cochilo, que apareceu na janela da sala por alguns segundos e ficou olhando para a rua com a desatenção tranquila das crianças pequenas. Depois sumiu de volta para dentro, chamada por alguém que Viviane não conseguiu ver. Viviane ficou olhando para a janela vazia por mais alguns minutos. Depois deu a ré, fez a curva na esquina e voltou para casa. Quando Edson chegou à 00:15, ela estava na cama. Desta vez, ela dormia de verdade. Nos dias seguintes, ela começou a prestar atenção em algo que havia estado ali o tempo todo. Todo dia 15. Todo dia 15, sem falhar, a mesma transferência. Todo dia 15, ela havia visto os extratos durante anos, sem dar atenção àquela linha, porque havia outros débitos no mesmo dia, o plano de saúde da família, o financiamento do carro, e a sua mente havia incorporado o armazém Joirer ao conjunto de débitos fixos sem questionar. Toda quarta-feira depois das 20 horas, o mesmo padrão. Ela foi até o calendário no celular e olhou as últimas 12 semanas. Em todas as quartas em que havia registro de onde Edson estava, ele havia saído depois das 20 horas. Às vezes chegava às 22. Às vezes às 23. 2 vezes havia chegado depois da meia-noite. Ela havia dormido. Ela sempre havia dormido. E havia um número. Salvo no celular de Edson como fornecedor BL, ela havia visto aquele contato uma vez, há meses, quando ele havia pedido para ela segurar o celular enquanto ele dirigia e uma mensagem havia chegado. Ou ela havia passado o aparelho para ele sem ler a mensagem. Havia achado que era fornecedor de Belém por causa da abreviação. Havia achado que fazia sentido, havia passado para frente e não pensado mais nisso. Fornecedor BL. Janaína dos Santos Ramos, Rua das Bromélias, 38, CPA 3. Na quinta-feira de manhã, antes de sair para o trabalho, Viviane ligou para a prefeitura. Não para a sua divisão, para a divisão de registros comerciais. Falou com uma colega que ela conhecia há anos e com quem havia trocado informações técnicas dezenas de vezes. Pediu, com o tom profissional que usava no trabalho, uma verificação de atividade num CNPJ específico e se havia algum contrato de locação de imóvel vinculado ao CPF do responsável pela empresa como fiador ou locatário. A colega ligou de volta às 15 horas. O M de Janaína dos Santos Ramos estava ativo. Sem irregularidade. E havia um contrato de locação do imóvel residencial registrado em cartório, com início em março de 2022, com renovação automática anual, assinado por Edson Carvalho Muniz como locatário solidário. Viviane escreveu tudo no caderno. O imóvel era alugado por Edson há 4 anos, pago em parte com a conta conjunta deles, todos os meses, todo dia 15, reais, R$1.000, feitado sem questionar porque havia decidido, em algum ponto que já não conseguia localizar, que confiança era isso. Não perguntar. Ela fechou o caderno, olhou para a mesa arrumada do escritório. E pela primeira vez em anos, ela não soube o que fazer a seguir. Viviane acordou na sexta-feira com o pensamento que havia estado esperando enquanto ela dormia. Não era uma pergunta. Era uma certeza que havia chegado de manhã, com a clareza incômoda das coisas que demoram para ser vistas, mas que, uma vez vistas, não admitem mais dúvida. Isabela tinha aula às 7h30. Viviane preparou o café, fez o lanche da menina, colocou a mochila na entrada e esperou Edson descer. Ele desceu às 7h-10. Barba feita, camisa social, aquele jeito levemente animado que ele tinha nas manhãs de sexta que ela sempre havia atribuído ao fim de semana chegando. Porquaral se perguntava o que mais havia nessas manhãs que ela não havia percebido. Ela esperou a filha sair. Esperou ouvir o portão fechar. Esperou o som dos passos de Isabela sumir na calçada, em direção à parada do ônibus escolar. Então colocou o caderno sobre a mesa da cozinha. Edson estava de costas para ela, mexendo no celular perto da janela. Virou quando ouviu o som do caderno sendo pousado, um som pequeno, mas o tipo de som que chama atenção quando a casa está quieta. Ela disse o nome dele uma vez. Com calma, sem volume extra. Ele olhou para ela, olhou para o caderno. Voltou a olhar para ela.
Viviane abriu o caderno na primeira página anotada. Virou em direção a ele na mesa. Etera, me explica o armazém Juer. A primeira coisa que Edson fez foi respirar fundo. Segunda foi sentar na cadeira do lado oposto da mesa, devagar, como quem está calculando quanto tempo tem antes de uma pergunta mais difícil chegar. A terceira foi dizer que a Janaína era uma funcionária. Que o aluguel era uma ajuda que ele estava dando para ela porque ela tinha uma situação complicada, porque era uma pessoa que havia trabalhado para a distribuidora durante um tempo. Viviane ouviu até o fim. Depois apontou para o caderno e disse: funcionária registrada no CNPJ dela com você como locatário solidário. $43.200,0 transferidos ao longo de 3 anos. Carro seu estacionado na frente da casa dela toda quarta-feira. Me explica de novo. O silêncio que veio em seguida tinha textura. Era o tipo de silêncio que ela havia aprendido, ao longo de 16 anos de casamento, a identificar como precursor de algo que ele não queria dizer. Sentado. Normalmente era quando havia uma dívida nova, um contrato que havia dado errado, uma situação financeira que ele havia tentado resolver sozinho antes de contar. Ela sempre havia esperado esse silêncio com paciência. Havia aprendido a deixar ele chegar até a fala no próprio tempo. Desta vez, não esperou. Disse: tem uma criança naquela casa, Edson. Ele não respondeu. Ela repetiu: tem uma criança naquela casa. Eu vi. Edson colocou os 2 cotovelos na mesa e tampou o rosto com as mãos. Ficou assim por alguns segundos que pareceram mais longos do que eram. Quando tirou as mãos, o que havia nos olhos dele não era culpa, era algo mais parecido com alívio. E isso foi a coisa que mais doeu. Ele disse que a menina se chamava Lívia. Que tinha 3 anos, que Janaína e ele estavam juntos há 5 anos. Que a casa era um aluguel que ele havia assumido desde o começo, para ela não precisar depender de mais ninguém. Viviane ficou olhando para ele. 5 anos. Enquanto ela assinava o financiamento do carro. Enquanto ela mantinha Isabela na escola particular. Enquanto ela calculava, toda quinta-feira à noite, o que estava entrando e o que estava saindo, e a conta só fechava por causa do salário dela, havia uma casa, em outro bairro, com um aluguel, com uma criança de 3 anos, e o homem que dividia a cama com ela toda noite tinha um segundo endereço no próprio nome em cartório. Ela disse: a distribuidora. Me conta sobre a distribuidora. Edson levantou a cabeça. Ela disse: o dinheiro que entrava na distribuidora. O que eu declarava no imposto de renda como renda do negócio. Parte disso era o aluguel dela? Ele não disse nada. E o silêncio foi suficiente. Foi nesse momento que algo se reorganizou dentro de Viviane de um jeito que não tinha mais como desfazer. Não era só a traição afetiva, ela havia chegado à cozinha naquela manhã, já sabendo que aquilo estava lá, já havendo dormido com aquele peso por dias. O que ela não havia pensado até aquele momento, ou não havia deixado que o pensamento completasse, era o que aquilo significava para o que ela havia assinado. Ela era fiscal tributária há 16 anos. Ela sabia como funciona uma declaração de imposto de renda de pessoa física com cônjuge, com atividade MEI. Ela havia declarado a renda da distribuidora de Edson como renda do casal por anos. Havia incluído as movimentações. Havia garantido que tudo fechasse, que tudo tivesse fonte identificada, que nenhum número ficasse sem origem, porque era o tipo de pessoa que não deixa documento errado. Porque ela era responsável. Porque ela fazia certo. E parte do dinheiro que havia passado por aquelas declarações, dinheiro que ela havia garantido, numericamente, estava dentro da legalidade, havia financiado um aluguel, um MEI, uma vida inteira que ela não sabia que existia. Ela que nunca havia deixado uma conta sem pagar. Ela que nunca havia deixado um documento com inconsistência. Havia passado anos garantindo a lisura de um homem que usava essa lisura para cobrir o que escondia. Edson começou a dizer alguma coisa. A palavra que ela ouviu primeiro foi desculpa, e depois veio não foi intencional te envolver, e ela levantou a mão, um gesto pequeno, fechado, que significava para. Ele parou. Ela olhou para o caderno aberto na mesa, para a caligrafia organizada, para os números anotados em coluna, com data, com valor, com origem.
Era a mesma letra que ela usava para escrever senhas e nomes de médicos e datas de vencimento de seguro. A letra de alguém que acreditava que manter tudo registrado era uma forma de controle. De segurança. Ela havia escrito aquele caderno porque teve medo de sumir e não ter ninguém que soubesse como pagar as contas. Havia escrito por Isabela. Havia escrito porque era o tipo de mulher que pensa nessas coisas antes que aconteçam. Não havia pensado que o que precisaria estar registrado era isso. Edson disse o nome dela. Disse Vivi. Disse com a voz que ele usava quando queria que ela ficasse, que ela cedesse, que ela encontrasse o espaço generoso dentro de si que sempre havia existido e que ele havia aprendido a usar antes de ela usar por conta própria. Disse que não queria perder a família, que sabia que havia errado, que poderia explicar tudo se ela deixasse. Ela continuou olhando para o caderno. Depois olhou para ele. Disse, com uma voz que não tremia porque ela havia gasto todo o tremor nos dias anteriores, sozinha, sem que ninguém visse. Você usou o dinheiro que entrava pelo negócio para pagar uma vida que eu não sabia que existia. E eu declarei esse dinheiro, com o meu nome, com a minha assinatura. Eu, que sou fiscal. Você entende o que você fez? Edson ficou quieto. Ela disse, não é só sobre a Janaína, não é só sobre a Lívia. É sobre o que você fez com meu nome, com a minha credibilidade. Com os 16 anos que eu passei garantindo que nada ficasse errado, você pegou isso e usou para esconder o que escondia. Ele disse que nunca havia pensado dessa forma. Se ela disse que sabia, que era exatamente esse o problema. Ficaram em silêncio por um tempo que nenhum dos dois contou. Lá fora, um cachorro latiu na rua. Alguém fechou uma porta. A geladeira fez o som que faz quando o compressor desliga, um som que ela havia ouvido milhares de vezes e que agora soava como pontuação. Edson perguntou se ela queria que ele fosse embora. Ela olhou para o caderno pela última vez. Para a caligrafia. Para os números. Para a data do primeiro registro, 3 anos atrás, quando ela havia começado a escrever por medo de sumir. Disse apenas, agora eu sei por que escrevi isso aqui. Ele não entendeu imediatamente. Ela não explicou. Fechou o caderno, levantou da cadeira e foi até a janela da cozinha. A rua estava começando o dia do jeito que sempre começa. Devagar, sem cerimônia, sem saber o que havia acontecido dentro daquela casa naquela manhã. Edson continuou sentado à mesa por mais alguns minutos. Depois se levantou, pegou as chaves do carro, o carro que ela havia assinado, e foi embora sem dizer mais nada. Viviane ficou na janela. O caderno continuava sobre a mesa, fechado, com tudo que ela havia anotado dentro. Mais uma coisa que só ela sabia como usar. Nas semanas que se seguiram, Viviane Carvalho Muniz fez o que sempre havia feito quando a vida ficava grande demais para caber sem organização. Ela abriu o caderno. Só que desta vez não era para anotar senhas. Não era para registrar datas de vencimento, nem o número do consórcio, nem o telefone de médico. Era para escrever outras coisas. Coisas que ela havia adiado por 15 anos inteiros, porque achava que existia uma ordem certa para a vida e que enquanto a ordem estivesse garantida, o resto poderia esperar. Escreveu o nome de uma amiga de faculdade com quem havia perdido o contato há 12 anos. Escreveu o nome de uma cidade no Nordeste que havia visto numa revista dentista e que havia pensado um dia eu vou lá. Escreveu o nome de uma psicóloga que uma colega do trabalho havia recomendado meses antes, numa conversa rápida no corredor e que ela havia anotado mentalmente e nunca ligado. Depois escreveu o nome de Isabela. Escreveu assim, simples, na página, como se fosse uma tarefa, Isabela. E abaixo do nome escreveu uma frase. Por crescer achando que amor é sinônimo de suportar. Ficou olhando para aquela frase por um tempo. Depois fechou o caderno. O processo de separação ela mesma organizou como havia organizado tudo sempre. Pesquisou os documentos necessários, listou os bens comuns, anotou o que era dela e o que era dele e procurou um advogado que uma colega da prefeitura havia usado e de quem havia dito que era justo e que não cobrava pelo que não havia feito. Ela gostou dessa descrição. Era exatamente o tipo de pessoa que ela queria do lado dela agora, alguém que não cobrava pelo que não havia feito.
Edson saiu de casa numa tarde de sábado com 3 malas e um olhar que ela não conseguiu interpretar completamente. Mas sei, ele havia tentado mais 2 conversas antes disso. Em ambas, ela havia ouvido com atenção, havia respondido com calma, e havia dito o que havia decidido. Ele havia pedido tempo. Ela havia dito que o tempo já havia passado, 5 anos inteiros de tempo que ele havia usado de outra forma. Isabela soube de partes. Não de tudo, não ainda, não agora que tinha 11 anos e precisava de uma mãe presente mais do que de uma explicação completa. Soube que o pai ia morar em outro lugar. Soube que as 2 continuariam na mesma casa. Soube que podia falar com uma psicóloga chamada Doutora Renata, que tinha uma sala com plantas e que não ficava olhando para o relógio enquanto você falava. Isso a menina havia observado na primeira consulta e havia contado para Viviane com a seriedade específica das crianças que prestam atenção em coisa que adulto ignora. A Viviane também começou a ir sozinha, nas quintas à tarde, antes do fim do expediente. Ficava sentada na mesma cadeira toda semana e ia aprendendo devagar a chamar pelo nome o que havia sentido por anos sem saber nomear. O ressentimento. A exaustão de ser a parte responsável sem que ninguém perguntasse se ela queria ser a parte responsável. A sensação de que havia construído estabilidade para um homem que usava essa estabilidade como cobertura, enquanto ela olhava para outro lado por escolha própria, por uma escolha que ela havia chamado de confiança quando na verdade havia sido medo. Medo de que se ela perguntasse, descobrisse algo que não conseguia consertar. Ela havia preferido não perguntar. E havia descoberto de qualquer jeito, porque as coisas que existem sempre aparecem, cedo ou tarde, de um jeito ou de outro. O hábito sempre entrega. O padrão sempre revela. A vida que alguém esconde sempre ocupa um espaço que alguém em algum momento vai notar. Ela havia notado. E depois havia agido. E isso era diferente de ter sido vítima. Numa tarde de sábado, 3 semanas depois que Edson levou as malas, Viviane estava em casa com Isabela. Estavam reorganizando o quarto da menina, não porque estava bagunçado, mas porque Isabela havia pedido para mudar a cama de lado e colocar a escrivaninha perto da janela, e Viviane havia dito sim sem calcular nada, sem pensar em praticidade, sem perguntar se fazia sentido. Fazia sentido porque Isabela queria. Sei. Era suficiente. Elas moveram os móveis juntas, tropeçaram na mesma gaveta aberta, riram do mesmo tropeço. Viviane percebeu, naquele momento específico, que estava organizando algo sem nervosismo. Sem aquela urgência ansiosa que havia acompanhado cada arrumação de gaveta, cada mesa reorganizada, cada papel colocado em ordem nos últimos 15 anos. Estava apenas arrumando um quarto com a filha numa tarde de sábado. Havia uma diferença enorme entre as 2 coisas, e ela havia precisado de um caderno de senhas, 36 meses de transferências, caparatos, um endereço num bairro que ela conhecia de cor e um CNPJ consultado às 11 da noite para entender qual era essa diferença. Quando terminaram, Isabela se jogou na cama reposicionada e declarou que agora sim o quarto estava certo. Viviane ficou na porta olhando para a filha olhando pela janela nova. O caderno estava na gaveta da cozinha. Com tudo que ela havia anotado, as senhas, os documentos, os nomes, as datas, e agora aquela frase no meio das outras páginas. Ela não sabia ainda o que viria depois. Não sabia como ia ser o primeiro ano sozinha, o primeiro feriado, a primeira vez que Isabela fosse visitar o pai e a casa ficasse quieta de um jeito que ela ainda não havia experimentado. Não sabia. E pela primeira vez em anos, o não saber era só dela. Se essa história tocou algo dentro de você, deixa o like e se inscreva no canal, ativando o sininho. Todos os dias tem uma história nova esperando por você.